Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Bom, para quem está assistindo agora, estou conversando com a Regina Navarro Lins, a psicanalista. Ela está lançando agora o livro do amor, tá em 2 volumes, né, Regina? É, Tem bastante informação aqui. ficou muito grande. Eu pesquisei durante 5 anos para esse livro. Quando eu acabei, ele estava com 2.000 páginas. Aí eu comecei a cortar, que eu pensei que pudesse fazer um volume de 500. Mas tinha tanta informação interessante que eu começo na pré-história, né? E vou trazendo cada Uhum. período do Ocidente e tal. Então ficou 2 volumes, ficaram 2 volumes. O primeiro é da pré-história até a Renascença, século XVI, e o segundo do Iluminismo, né, a Idade da Razão, quando tudo começou a mudar, até hoje. E como é que você teve essa ideia? Olha, a ideia de escrever o livro do amor eu já tinha há algum tempo. Esse é meu 11º livro, né? O primeiro livro eu lancei em 97, foi A Cama na Varanda, que foi um grande sucesso. Uhum. Tal. De lá para cá eu escrevi vários outros, sendo que 5 eu escrevi em parceria com meu marido, o escritor Flávio Braga. E eu sempre tive vontade de entender melhor o amor, porque eu tenho consultório há 39 anos, né? E sempre percebi que o amor e o sexo estão entre a maior fonte de sofrimento, são as duas maiores fontes de sofrimento humano, tirando a miséria, tirando a doença. As pessoas Uhum. sofrem com seus desejos, medos, culpas, frustrações. Então eu resolvi mergulhar em todos os períodos da nossa história para entender o amor, para poder ver quais são as tendências para o futuro e descobrir que o amor é uma construção social, ou seja, em cada período da história ele se apresenta de uma forma. Todo mundo pensa que amor é o que a gente sente hoje, que isso é eterno, né? Que isso vai ser para Uhum. sempre, que as emoções na Grécia, as mulheres e os homens sentiam as mesmas coisas. Nada disso. Era totalmente diferente. E você deve ter enfrentado várias dificuldades de pesquisa, né? Porque tem muita coisa, é um período muito extenso. Você conseguiria dizer quais as principais dificuldades que você enfrentou aí? Olha, na verdade, hoje existe uma coisa chamada história das mentalidades. Porque antigamente a gente aprendia história, a gente aprendia fatos, datas, mas ninguém sabia como as pessoas viviam na intimidade. Né? De uns 40 anos para cá, foi se tornando mais comum os autores, os historiadores, pesquisarem a maneira que as pessoas viviam, como se amava, como se casava, como era a primeira noite, enfim, relações, namorados. Então, hoje existem muitos livros que contam como se vivia mesmo, como as pessoas sentiam, o que esperavam da vida. E tem um material enorme. Eu acho que chegou um momento que eu fiquei afogada em tanta informação, porque aí você tem que Uhum. selecionar o que é relevante para os seus leitores. Né? E aconteceu uma coisa muito curiosa, Thaís. Eu estava escrevendo o livro do amor sem um sábado, sem um domingo, sem um feriado, 5 anos mergulhada nele. E um dia acordei no meio da noite, às 3h30 da madrugada, e pensei assim: peraí, mas eu não sou historiadora. Não é só isso que meus leitores estão esperando. Aí eu tive uma ideia e ficou muito bom, porque no final de cada período, por exemplo, acaba a Idade Média. A Idade Média foi do século V ao XV, durou 1000 anos. Mas no final de todos os períodos, pré-história, Grécia, Roma, Antiguidade Tardia, Idade Média, por aí vai até hoje, eu coloquei links, eu pego algumas coisas daquele período que nos afetam hoje. Aí eu falo de hoje. Uhum. Conto o caso do meu consultório, digo o que eu penso sobre ciúme, sobre fidelidade, sobre casamento, por aí vai. Então ficou um livro que mostra como que o amor foi se desenvolvendo e como hoje a gente vive o amor. Uma das coisas que chama atenção para quem lê, me chamou atenção, é que você percebe o quanto as mulheres foram desvalorizadas nesse tempo todo, né? Você tinha essa intenção? Não, eu Oi? sabia, né? Eu sempre soube que foi Claro. um absurdo, porque na cama, na varanda, eu já tinha pesquisado bastante, mas no livro do amor, se você me perguntar quais as duas coisas que mais chamaram a atenção, foi exatamente isso, né? A opressão da mulher, porque as mulheres existiram épocas em que o marido tinha todo o direito de espancar a mulher
desde que não quebrasse os ossos. Olha que loucura, ele podia espancar. Pois é. No século XIX tinha até tamanho da vara, que era permitida Uhum. espancar a mulher. Então, quer dizer, a opressão da mulher, você sabe que na Idade Média houve um concílio da igreja para decidir se mulher tinha alma ou não. Então você vê que ganhou por um voto só, hein? Por um voto. Bom, e outra coisa que chama atenção nos últimos 2000 anos é a repressão da sexualidade. A repressão foi terrível. Né? Uma coisa assim, o sexo foi considerado abominável, foi uma coisa muito ruim. E às vezes eu brinco até dizendo que eu não sei como que as pessoas conseguem ter orgasmo com tanta repressão que houve. Né? E no caso das mulheres, assim, você acha que hoje a gente tem a dimensão, que todo mundo sabe que a mulher foi reprimida, etc., mas a dimensão dessa repressão, você acha que as mulheres têm consciência? As mulheres não têm consciência, os homens não têm consciência. Outro dia eu estava dando uma entrevista para um repórter de uma revista semanal e, de repente, eu estava falando, ele se virou e disse assim, a senhora é feminista? E eu me virei para ele e disse, claro, você não é? Muito assustada dele não ser, porque as pessoas não entendem bem que feminismo é você lutar Uhum, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Machismo uhum, é achar que a mulher é inferior e oprimi-la. Então, as pessoas acham que feminismo é a mesma coisa que o machismo ao contrário, entendeu? Quer dizer, só o fato das mulheres. Então, houve uma coisa terrível. Agora, tem um fato que aconteceu na nossa história também, ninguém sabe. O que a mulher foi oprimida, as pessoas não têm ideia. Teve um fato que aconteceu principalmente no século XVI, na Renascença, que foi a caça às bruxas, que é assustador. Centenas de milhares de mulheres foram queimadas vivas na fogueira e porque elas eram acusadas de fazer sexo com o diabo. Então, se tinha assim, má colheita, temporais, doenças, tudo era atribuído às mulheres, às feiticeiras, que diziam que com pacto com o diabo elas faziam sexo, então eram responsáveis por tudo isso. E a coisa era tão absurda que bastava uma pessoa dizer assim, sonhei que a minha vizinha é feiticeira. Pronto, a vizinha era pega, torturadíssima. Não, foi uma época que ninguém fala, ninguém sabe. A gente às vezes vê um filme que bota uma cena e tal, mas foi um absurdo que as pessoas deviam saber. Né? A opressão, a tortura, morte. Então, no livro, eu estava começando a escrever essa parte, aí eu achei que tinha pouco material pesquisado, eu parei tudo, li 5 livros só sobre caça às bruxas, para escrever a parte da Renascença que fala disso. Então, o livro tem muita informação. Eu acho assim que quem lê, você leu, Thaís? eu li, Você lê? li sim, Pois é, tem muita li, informação, né? E as pessoas tem ficam com muita. uma ideia assim do que é o Ocidente, como as mudanças começaram a acontecer, como o século XIX foi uma repressão sexual, porque foi a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, ela pregou toda uma coisa pudica, né? Toda uma repressão. As mulheres não faziam nada, as mulheres eram totalmente Uhum. idiotizadas, usavam aqueles espartilhos que furavam, várias morreram por causa dos espartilhos, que a cintura tinha que ter 40 centímetros. Né? Imagina isso aqui. Uhum. As mulheres morriam, aquelas saias imensas, né? E perfuravam o fígado, as costelas perfuravam o fígado e tal. E a mulher, no século XIX, a repressão era tanta que quando ela ia a um médico, ela nem podia mostrar no corpo dela onde era a dor. Tinha que apontar numa boneca. E os É. médicos faziam parto embaixo dos lençóis, porque era tudo tão feio, tudo ligado ao corpo. Você sabe que moça nenhuma podia olhar o próprio corpo, né? E nem no banho. Então, na banheira existiam os produtos para turvar a água. Ela não podia olhar. Era uma coisa horrorosa e tinha cursos e manuais para ensinar a mulher a desmaiar. E a mulher tinha que ser sempre lânguida, sempre assim, né, muito emotiva, muito sentimental. Foi uma época horrorosa. Agora, de muita repressão e que influencia muitas mulheres hoje ainda. Uhum. A gente pensa que o século XIX está há cento e poucos anos atrás, mas o século XIX, se você olhar a década de 50, os anos 50, 60, porque na verdade só começou a mudar
depois de 68, nossa, as mulheres na década de 50 tinham muitas coisas das mulheres do século XIX, a preocupação com a Uhum. imagem, né? Na década de 50, as moças tinham que casar virgens. Se não fossem virgens, não arranjavam marido, era um horror, né? Então, era assim, o que, que os outros vão pensar, o que, que os vizinhos vão dizer, o que, que o porteiro vai falar. E sempre essa opressão em cima da mulher, essa repressão sexual horrorosa. Então, a gente tem que agradecer a pílula anticoncepcional que possibilitou os movimentos de contracultura dos anos 60 e 70, quer dizer, movimento hippie, movimento gay, movimento feminista, né? Esses movimentos todos mudaram o mundo ocidental, né? Que as E aí pessoas hoje... mudou, você diria que Hein? foi a maior mudança, né? Você diria para a liberação feminina? Olha, sem a pílula, desde que o mundo existe, a mulher sempre ficou à mercê da gravidez. Qualquer ato sexual podia gerar um filho, né? Ela tinha essa ameaça constante. A pílula, quando dissocia o sexo da procriação ali, o sexo ao prazer, mudou tudo. Então, as mulheres puderam sair para trabalhar, porque podiam não ter filho, só tinha filhos. Porque antes as mulheres tinham 15, 20 filhos. Eu tenho relatos que eu conto no livro de mulheres com 17 filhos, 18, vai ser uma vida amamentando e parindo, né? Então, é claro Uhum. que a pílula foi a grande mudança, possibilitou essa grande mudança, e hoje, se a gente casa, separa, se a gente conhece alguém, uma semana depois está transando, talvez no mesmo dia, tudo foi por causa da pílula. E Antes hoje de em ter... dia, no seu livro você também diz que a repressão feminina existe desde que o sistema patriarcal começou a se impor, né? A dominação masculina e tal. Hoje em dia, como é que tá essa dominação e Olha, o sistema patriarcal hoje? eu vou falar só do Ocidente, tá? Porque outro dia eu vi Tá. um, uma, um documentário na Globo News. Nossa, o que acontece com as moças, mulheres sírias, é uma coisa inacreditável hoje ainda. É uma coisa assim. Mas então vamos falar do Ocidente. O sistema patriarcal, quando se instalou há 5.000 anos, dividiu a humanidade em duas partes, um para um lado, mulher para o outro, e botou um contra o outro, né? E determinou assim, o que é masculino e o que é feminino. O homem tem que ter força, sucesso, poder, coragem, ousadia. A mulher tem que ser gentil, meiga, submissa, cordata, aquelas coisas que a gente sabe. Isso veio Uhum. vindo, porque esse sistema ele se sustentou em cima do controle da fecundidade da mulher. A mulher tinha 20 filhos. É nisso que ele se sustentou. Com a pílula, o sistema patriarcal começou a perder suas bases. Então, a gente está assistindo agora o início do fim do sistema patriarcal. Então, hoje você vê os pais, quais são os sinais disso? O pai homem hoje cuida dos filhos, ele estuda, dá mamadeira, leva para a escola, coisa que antes nem isso era tarefa só de mulher, né? Então, quer dizer, tem países que já proibiram armas, brinquedos de armas, porque o sistema patriarcal é um sistema de dominação, que começou com a dominação da mulher, mas se estendeu às outras áreas, outros povos, outros países, outros homens, né? Então, eu acho que Uhum. hoje a gente está vivendo assim. Nunca as mentalidades mudam ao mesmo tempo. Muitos homens hoje já se livraram desse peso patriarcal, porque acontece que achavam que o sistema patriarcal só oprimia as mulheres, mas os homens, de uns 20, 30 anos para cá, caiu a ficha e eles viram que eles também são oprimidos, porque não é Uhum. nada fácil você ter sempre que ter sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar a ereção, né? Ser aquele homem que consegue todas as mulheres. Não. Então, o sistema patriarcal oprime homens e mulheres. Eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade muito melhor de parceria entre homens e mulheres. Essa fronteira entre masculino e feminino está se dissolvendo. Não existe nada que interesse homem, não interessa mulher. Agora, a mudança é gradual, é lenta, não muda ao mesmo tempo todo mundo, né? E tem um nome para esse sistema? Porque matriarcal não seria uma. Você vê alguma Acho que poderia ser uma possibilidade? sociedade de parceria, né? Uma sociedade de parceria entre homens e mulheres, né? Porque nunca pôde haver parceria. Sempre a mulher era espancada, oprimida, o homem podia matá-la, enfim. Sempre aquela Uhum. coisa calcado na gravidez. Porque ela não podia nem reagir, um filho depois do outro, um filho depois do outro. Porque o filho valia muito.
era a futura mão de obra que ia ajudar o homem na lavoura, né? A fazer as coisas. Então é isso. Acho que a gente está melhorando, né? Entendi. Bom, tem uma colocação no seu livro, você faz uma distinção, né, entre as mulheres que são independentes financeiramente, mas que às vezes falta autonomia. Você Isso é poderia explicar melhor isso? acho que isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, homem tem medo da mulher independente, né? Homem, eu não acho, não, homem não tem medo nenhum da mulher independente. Aqueles homens que ainda são machistas, que não se livraram desses ideais masculinos de força, sucesso, poder, esses homens, eles temem a mulher autônoma, que é diferente da mulher independente. A mulher independente é aquela que ganha dinheiro, se sustenta, pode sustentar uma casa, dirigir uma empresa. Agora, a mulher autônoma é aquela que se libertou daqueles valores que foram impostos para a mulher. Por exemplo, mulher não faz sexo no primeiro encontro, mulher não toma iniciativa, mulher não sei o quê. A mulher está sempre tentando ajustar a sua imagem, né? As exigências dos homens para agradar, para corresponder à expectativa. Tem até trabalhos que mostram que muitas mulheres, para agradar os homens, fingem que são burrinhas. Se elas sabem alguma coisa, elas fingem que não sabem. Né? E no início do século XX, quando a mulher começou a trabalhar, começou a melhorar um pouquinho, tem muitos relatos no livro de que as mulheres ficavam com medo de aí os homens não quererem mais, porque eles queriam mulheres passivas, ignorantes, né, que não falassem nada. Então, a mulher autônoma é aquela que tem outra visão do amor, do homem, da mulher, do sexo. Ela se libertou daqueles padrões que foram determinados à mulher. E tem muita mulher que ganha dinheiro, é super independente financeiramente e não tem autonomia nenhuma. Vive em função de corresponder à expectativa do homem, vive tentando ajustar a sua imagem às exigências do homem. Inclusive fisicamente, né? Você diria isso também? Diria também. Essa história do fisicamente é muito importante, não é? Porque não são só hoje as mulheres que põem litros de silicone, precisando ou não e tal, mas você pega pela história, as mulheres sempre se mutilaram para poder agradar o homem. Então, as japonesas, elas tinham que ter pé pequeno, não é? Se você olhar, procurar no Google, ver umas fotos da imagem dos pés das japonesas, não vão acreditar. Muitas mulheres japonesas mais velhas, ou novenas, nunca andaram, porque o pé tinha que ser bem pequenininho, que os homens gostavam. Assim como os espartilhos, né? A cintura tinha que ser muito pequena, né? E tudo, hoje, né? hoje em dia, qual a exigência que você acha mais absurda, assim, Dos de homens, beleza feminina? as mulheres, De beleza feminina. as mulheres, por exemplo, tem a coisa da magreza, né? Que isso gera muitos problemas, né? Alimentares, enfim. Eu acho que o importante é que as pessoas se libertem disso, né? Esses padrões, quer dizer, a mulher tem que ser bela, tem um modelo de mulher. Eu atendi um caso de uma moça que ela era gordinha, mas muito simpática, muito alegre, muito interessante. E ela começou a namorar um cara, e o cara gostava muito dela, mas até que ela percebeu que ele nunca apresentava ela aos amigos. E um dia ela perguntou por que ele não apresentava. E ele falou assim, porque eu tenho vergonha, porque você está gordinho. Olha que absurdo, que coisa louca, né? Mas isso não são todos os países do Ocidente, não. Eu tive na Suécia, passei um mês lá, algumas décadas atrás, alguns anos, e lá na Suécia não tem isso, não. As pessoas... Uma coisa é você apreciar o belo, outra coisa é você não poder se relacionar porque a pessoa não está dentro de um padrão determinado, né? E como é que você acha que se conquista essa autonomia? Porque é um processo, né? Às vezes doloroso, imagino. Eu acho que as mulheres e os homens têm que refletir. Não acho que são só as mulheres. Eu acho que todo mundo tem que refletir a respeito dos valores aprendidos, porque quando a gente nasce, vão colocando na nossa cabeça uma porção de crenças, uma porção de valores. Eu considero a imensa maioria absolutamente equivocada, né? Mas a gente, desde que nasce, está ouvindo aquilo.
como você vive, o que é importante, o que é bom, como é que você tem que fazer para ser aceita. São valores e crenças. Chega na idade adulta, esse condicionamento foi tão forte que você, na maioria das vezes, não sabe o que você realmente deseja ou o que você aprendeu a desejar, né? Você acaba dizendo, não, isso eu não gosto, eu não quero. Não é verdade, você gosta e quer, mas só que você não consegue nem perceber porque você repete o que te ensinaram. Então, eu acho que homens e mulheres deviam refletir bastante sobre essas crenças, esses valores, e sempre que possível se livrar dos preconceitos, se livrar do moralismo. Moralismo é a moral de uma época que diz isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, os anseios de uma época, daquela mentalidade. Você se livrar disso para você viver com mais satisfação, você viver com mais prazer. Agora, tem uma coisa, né? Você mesmo falou, às vezes é difícil. As pessoas, para viver bem, elas têm que ter coragem. Coragem de refletir, coragem de pensar, coragem de dizer, não, não vou fazer isso, porque eu não tenho vontade. Tem um exemplo muito simples, né? Não sei se a gente até já falou aqui, da moça que fica na festa, os beijos e abraços com o cara. Falamos disso agora, não, né? Ela fica... Não. Aí ela fica de beijo, abraço e tal, e morrendo de tesão, fica lá. Aí quando acaba a festa, depois de uma noite inteira de beijos ardentes, o cara fala assim, vamos até meu apartamento, vamos até um motel. Aí ela se diz, não, eu não sinto vontade, eu não gosto. Né? Quer dizer, ela está com muita vontade, mas ela entra em pânico e acaba repetindo o que ela aprendeu, que é uma submissão ao homem, o medo dele não ligar no dia seguinte. Então, as pessoas aquela frase, né, tem aquela frase, né, de se fazer de difícil. Então, por exemplo, você não tem que estar preocupada se o cara vai achar que isso é fácil, não é fácil. Você tem que fazer o que você tem vontade, quer dizer, você tem que rever as suas crenças. Se eu acredito que sexo é bom, se eu acredito que homens e mulheres têm o mesmo desejo, né? Por que não, né? Agora, claro, tem que estar com uma camisinha sempre na bolsa. Isso aí é condição para qualquer liberdade, né? A gente estava falando de autonomia, isso também se encaixa, né, nos homens. Estava falando dessa separação entre independência financeira e autonomia, isso também existe. Você vê. Lógico, olha, se encaixa nos homens e nas mulheres heterossexuais, e nos homens e nas mulheres homossexuais. Porque, olha só, a autonomia é você viver o mais possível em sintonia com seus desejos, com o jeito que você é. Então, tem muitos homens também que não têm autonomia. Eles estão repetindo aquele padrão de machista. Uma vez eu atendi uma paciente e o noivo dela, namorado, sei lá, ele representava, estava sempre sendo aquele machista que tinha que ser duro, não podia mostrar emoção. Ele não é autônomo, né? Então, de repente, quando ele perdia e chorava, ele não podia, passava a vida tendo que provar que era macho, né? Isso prejudica todo mundo. Sexualmente, por exemplo, os homens machistas são os piores homens no sexo, né? Os piores, não dá para comparar, porque o que é um homem machista? Ele vai tão preocupado com a performance, com o desempenho dele, né? Tão preocupado em não perder ereção, que ele não enxerga a pessoa, né? Ele não percebe. Ele quer ter ereção, ejacular para provar que é macho para ele mesmo, para o mundo. Então, quer dizer, ele não está preparado para proporcionar prazer, né, numa troca legal com a parceira. Então, o machismo é uma coisa muito ruim que deve ser banido. Tem uma coisa também... Vai falar. Não, pode falar. Pode falar. Eu ia falar junto com isso, eu ia falar do cavalheirismo, porque eu critico muito o cavalheirismo e as pessoas falam assim, mas cavalheirismo... Não, cavalheirismo é muito ruim para mulher, porque gentileza é muito bom. Homem ser gentil com a mulher, ser gentil contra o homem, mulher ser gentil com o homem, ser gentil contra a mulher, gentileza é uma maravilha. Agora, cavalheirismo é uma arma poderosa contra a mulher, porque mostra sempre que a mulher é incompetente. Então, pela história, a mulher foi considerada incompetente, não podia trabalhar, não podia emitir opinião, não podia estudar, não podia fazer nada. Sempre considerada incompetente. Quer dizer, e frágil, né? Frágil. E frágil também. O cavalheirismo mostra o quê? Que a mulher não tem competência para puxar uma cadeira,
não tem competência para abrir uma porta. Não que o homem não Uhum. possa abrir uma porta para uma mulher, como ele pode abrir uma porta para outro homem. O que eu estou criticando é o cavalheirismo. O cavalheirismo sempre implica no Uhum. homem em relação à mulher, né? Então as pessoas têm Uhum. que ver, pensar nessas coisas que a gente repete, né? Outra coisa também, Thaís, que, por exemplo, as mulheres têm que refletir, porque às vezes dá a impressão que as mulheres acham ótimo aproveitar dos benefícios da emancipação feminina, mas não querem o ônus dessa emancipação. Então, se você quer saber se uma mulher realmente é livre, se ela já se libertou, se ela é uma mulher autônoma, basta você fazer uma pergunta para ela. A mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Pela resposta, você vai saber direitinho com que mulher você está falando. E as mulheres, qual a porcentagem você diria que é mais frequente elas dizerem que não ou que sim? No meu site, eu tive um site durante 9 anos, depois eu fiz uma pesquisa nesse site, fiz até 2 livros sobre isso. Mas aí era o meu site, então você tem que dar esse desconto de que as pessoas que iam podiam ser mais livres e tal. 61%, mais ou menos, disse que deveria dividir. Mas, às vezes, eu jogo essa questão em palestra, já joguei na universidade quando eu dava aula, eu fico chocada com a reação das mulheres. É inacreditável como as mulheres, grande parte delas, reage mal. E reage mal e eu não consigo entender por quê, se o sexo é bom, se os dois vão ter prazer, por que ela acha que o homem deve pagar pelo simples fato de ser homem. Claro que tem gente que vai dizer assim, ah, que besteira, cada um paga, mas não é essa a discussão. A discussão Uhum. é se, pelo fato de ser homem, o homem tem que pagar sozinho sempre a conta do motel. Então, as mulheres, eu não sei, eu acho que elas pensam que estão dando corpo, tem que ganhar alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu já ouvi mulheres inteligentes dizerem assim: eu divido cinema, teatro, restaurante, não me incomodo, mas motel não. Então, por que motel não? E pior são aquelas que dizem assim: isso tem aos montes, eu vejo no Twitter, quando eu jogo essa questão, aquelas que dizem assim: olha, claro que o homem tem que pagar sozinho. Eu já gasto em depilação, cabeleireiro, manicure, como se isso o homem tivesse alguma coisa a ver com o fato dela querer Uhum. se depilar, né? Então, você Uhum. vê que a gente está mudando, a mudança das mentalidades está a caminho, está vindo cada vez mais, mas ainda temos uma longa estrada para homens e Uhum. mulheres realmente se tornarem autônomos, né? E sobre casamento, você como psicanalista, quais são as principais reclamações hoje em dia, ou reivindicações? Sexo no casamento é muito ruim, né? Eu acho que o maior problema do casamento é a vida sexual. Existem casamentos em que as pessoas não fazem sexo há anos, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas amam, principalmente a mulher. A mulher perde o desejo muito mais rápido que o homem, né? Então ela diz: eu amo meu marido, melhor parceiro, companheiro, quero ficar casada com ele, só que eu não quero mais fazer sexo. Isso é terrível, o homem se sente rejeitado, é muito ruim. Uhum. E a mulher não consegue imaginar separar desse marido, agora ela não tem vontade, virou irmão. Isso é uma coisa muito comum. Ficar, ver televisão abraçadinho, anda de mão dada, mas sexo que é bom, não tem a menor vontade. Eu acho o seguinte, isso acontece com bastante frequência. Existem aqueles motivos tradicionais que a gente sabe, né? Excessiva familiaridade, excessiva intimidade, mas tem um motivo que eu acho que é o principal, que é o grande vilão, que é a exigência de exclusividade. As pessoas elas ficam muito dependentes umas das outras no casamento. Então, se você sabe que o teu parceiro depende de você, ele não vai olhar para ninguém com medo de perder, não vai transar com ninguém, aí você não tem conquista, não tem sedução, vai virando irmão. Eu acho que o mínimo de insegurança é necessário numa relação de casamento. É você Uhum. saber que o seu parceiro ou a sua parceira tem uma vida própria, que você não entra, né? Então, eu acredito que esse modelo de casamento que as pessoas vivem é muito nocivo. Acho que um casamento pode ser muito bom, pode ser ótimo, se as pessoas reformularem suas expectativas a respeito da vida a dois, né? Quer dizer, se elas se Uhum. livrarem daqueles ideais do amor romântico, os dois se completam, que nada mais existe no mundo fora eles, que um Uhum. vai ter todas as necessidades satisfeitas pelo outro,
que eles se transformam só os dois. Se libertarem disso, aí o Uhum. casamento pode ser ótimo, eu acredito. E aí passaria por essa questão também de fidelidade, que um só pode ficar com o outro também. Eu acho que é um desrespeito, é uma indelicadeza ficar exigindo saber do outro o que ele fez, o que ele não fez. Eu sempre digo uma coisa que eu falo sempre porque eu acredito muito. Ninguém deveria se preocupar se o parceiro ou a parceira transou com alguém. Ninguém. Isso é uma obsessão. As pessoas vivem obcecadas. Cada um só devia responder duas perguntas. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim para as duas, ó, o que o outro faz quando não está comigo não é da minha conta, não me diz respeito, não vou me meter na vida dele, que eu acho isso realmente indelicado, você ficar se metendo, querendo saber, né? E você deve ouvir várias críticas a isso, né? Porque as pessoas são resistentes a essa ideia de fidelidade e Mas ciúme, né? É acontece o difícil. seguinte, isso mexe muito com as pessoas. Mas aí a pessoa tem que escolher. Quer continuar uma vida infeliz, sem graça, ou quer tentar viver melhor, né? Com mais satisfação, com mais prazer? Uhum, Escolher. Se quiser continuar como a maioria vive, então continua, ninguém é obrigado. E quando eu digo que a tendência é as pessoas terem mais de um parceiro, porque eu acredito que daqui a algum tempo menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por ter relações múltiplas, eu digo isso porque o amor romântico está saindo de cena, isso é muito bom, e está levando com ele essa exigência de exclusividade. Com o amor romântico é que prega isso, né? Porque se um só tem olhos para o uhum. outro, então, quando o amor romântico ainda bem for embora, vem outro tipo de amor, que a gente vai ver ainda como é, mas eu acredito que seja menos idealizado, né? Mais calcado assim, na amizade, no companheirismo, e sem essa idealização, né, que é horrível também, e sem exigência de exclusividade. Essa Uhum. exigência atrapalha muito mais do que auxilia alguma coisa nas relações. Agora, tem uma pergunta aqui do Thiago Tonin, mandou via Google Plus. Por que a humanidade tenta contrariar a natureza? Por que a humanidade tenta contrariar a natureza? A O que humanidade você tenta. acha? Bom, natural É. seria as pessoas terem liberdade sexual, imagino que é isso, né? Uhum, A questão da repressão da sexualidade, porque existe uma coisa seguinte, muita gente vai dizer assim, mas se você não tiver repressão das suas pulsões, você não pode viver numa sociedade, não há civilização se você não tiver uma repressão. Só que a repressão que existe é muito maior do que seria necessário, né? É muito mais repressão do que seria. Eu acho que essa questão da sexualidade, que sempre foi um problemão, né? Parece que todas as culturas apontaram suas baterias contra o sexo, é porque você controlar a sexualidade das pessoas, você está controlando as pessoas. E para quem comanda, né, os sistemas todos, o controle do outro faz todo mundo ficar assim direitinho, quadradinho, ninguém se rebelar. Então a sexualidade sempre foi muito controlada, principalmente nos 2000, os últimos 2000 anos, aqui no Ocidente, quando o cristianismo chegou, né? Entrou mesmo. A sexualidade foi vista como uma coisa abominável, uma coisa horrível. Entre o século III e o século V, houve um fenômeno que chamou fuga para o deserto, que os homens iam para se mortificar, maltratar o corpo máximo, para se livrar do risco da danação eterna. Né? Todo mundo tinha medo. uhum. Então, eu acho que o natural seria as pessoas terem menos repressão. Agora, é claro que uma dose de repressão vai ser necessária, porque senão você está comendo um sanduíche, eu estou com fome, vou lá e arranco o teu sanduíche e sai correndo, né? Se você não Uhum. tiver um mínimo de repressão. Tinha um psicanalista chamado Winnicott, em inglês, que ele dizia assim, que o ser humano saudável é aquele que é espontâneo e, ao mesmo tempo, um ser social. Então, se eu for só espontâneo, eu arranco o seu sanduíche como todo. Se eu for espontâneo, um ser social, eu falo assim, Thaís, me dá um pedacinho que eu estou morrendo de fome, entendeu? Uhum, Eu acho que uhum. isso é tudo na vida, né? A gente tem que tentar ser espontâneo o máximo possível, mas poder viver numa sociedade. Né? Tem uma outra coisa que você cita no livro que é sobre a ideia do feminino e do masculino, que às vezes até as pessoas tomam como se fosse natural, mas você também defende como uma construção, Não, é né, totalmente histórica. proibido, claro. Você Eu pode sempre explicar a sua ideia, a sua.
ideia sobre essa Nossa, questão do eu masculino digo e o feminino? seguinte, que masculino e feminino não existem. São conceitos que o sistema patriarcal criou para aprisionar ambos os sexos a estereótipos. Então, aquilo que a gente falou, o sistema patriarcal definiu, o masculino é assim, força, sucesso, poder, coragem, ousadia, né? Feminino, meiga, gentil, dócil, cordato, submissa e tal. Isso não existe, é uma construção social. Porque homens e mulheres são fortes e fracos, passivos e ativos, corajosos e medrosos. Vai depender das características de personalidade de cada um, também das circunstâncias do momento. Então, nós todos temos todas essas características. Né? Por isso é que eu acho que daqui a 30, 40 anos, eu acredito que a bissexualidade vai aumentar muito, porque como tá, essa fronteira entre o masculino e o feminino está se dissolvendo, é possível que as pessoas escolham os objetos de amor muito mais pelas características de personalidade do que se é homem ou mulher, muito mais pelas Uhum, afinidades, né? É possível, a uhum. gente já tem alguns sinais, as meninas adolescentes, né? É muito comum elas ficarem com meninas, não é isso? Então a Você acha gente que, vai. você acha que ainda vai existir ele e ela nos banheiros, por exemplo? Eu acho que não. Você sabe que a Suécia, até no livro eu ponho isso, não sei se você viu essa parte. Na Suécia tem escolas que já estão tirando ele e ela. Eles estão querendo Uhum, não marcar o gênero. Né? Não uhum, existir mais essa marcação. Isso é de homem, isso é de mulher. Porque nós somos o todo, né? Nós temos uhum, todas essas características na gente. Então, quando alguém fala assim, o meu homem vira e fala assim, o meu lado feminino. Que lado feminino? Não tem lado feminino nenhum. É ele mesmo com as uhum, características dele, de emoção, sensibilidade. Não tem nada de lá. Porque o meu lado masculino, eu sou muito trabalhadora, meu lado. Não, não tem lado masculino. Sua característica de personalidade. Então a gente tem que começar uhum, a refletir. Aliás, eu acho, Thaís, que a gente, para viver melhor, tem que refletir sobre muitas coisas. E como? Lendo livros interessantes, lendo livros que façam você pensar. Eu tenho, por exemplo, quando eu lancei A Cama na Varanda, em 97, tem 15 anos que eu lancei. Depois eu relancei em 2007. Eu tenho um arquivo no Word só de pessoas dizendo que mudaram a vida. Se você lê, uhum, você reflete, você não é uma pessoa tão medrosa, aí você pode pensar naquilo, você pode começar a mudar seu comportamento. uhum. Essa previsão que você fez entre 30 e 40 anos, você acha que isso se aplica para o Brasil também? Que as pessoas aqui vão ficar mais abertas? Para o 30, 40 anos, que pode ser menos, pode ser mais, porque a Uhum, mudança não dá para a gente prever. A mudança das mentalidades ela é lenta e gradual. Só para você ter uma ideia, no século XVII, no século XVIII, era horrível mãe amamentar, mãe cuidar de filho. Era uma coisa assim inaceitável. Tanto que em Paris, em 1780, nasceram, no século XVIII, né, nasceram 21 mil crianças. 20 mil foram entregues a amas e não tinha mamadeira. Então a mentalidade era ser mãe é deixar filho para lá, nem ver. Se a criança morresse antes dos 5 anos, nem os pais iam enterro. E as amas iam levá-lo para o campo, as crianças iam morrendo pelas carroças. Ninguém dava atenção a filho. Mas surgiu uma ciência chamada demografia e começaram a ver que tinha muita mortalidade infantil e precisavam de gente para as colônias, para as guerras. Então começou a mudar a mentalidade, começou a se dizer que criar filho era bonito, que a mãe amamentar era legal. Sabe quanto tempo demorou para mudar essa mentalidade? 150 sim. anos. Só no século XX é que surgiu a ideia de que amor de mãe é da natureza. Não é, amor materno Uhum, não é da natureza. É construído na relação com a criança. Mas se a gente uhum, no século XVII, XVIII, ficou claro que a mudança das mentalidades vem vindo. Então, tem muita gente que fala assim, mas você acha que a sociedade está preparada para essas mudanças? Porque eu acredito que daqui a um tempo, que eu chuto, né, 30, 40, pode ser 15, 10, pode ser 50. Eu acredito que as pessoas vão ter vários relacionamentos. Quer dizer, uhum, vai ser comum você amar, se relacionar com mais de uma pessoa. Aí o repórter sempre pergunta assim, mas você acha que a nossa sociedade está preparada para isso? Eu falo, olha, então vem fazer uma viagem comigo, vamos aos anos 50, anos 60,
e que casar sem ser virgem era impossível. A mulher que não era virgem era discriminada. Eu tive conhecidos que fizeram cirurgia Uhum. plástica de ímã. Ninguém casava. Aí, se alguém chegasse naquela época e dissesse daqui a algumas décadas vai ser normal a moça não casar virgem, imagina. Quer dizer que a pessoa estava louca, que a sociedade não estava preparada. E a mesma coisa a separação. Você sabe que a separação era uma tragédia, né? As Sim. pessoas A eram mulher ficava marcada, né? desmarcadas, os filhos eram discriminados, não eram mais convidados para as festinhas. Era uma coisa de ter escolas, muitas escolas não Uhum. aceitavam filhos de pais desquitados. No Brasil é desquitado, não tinha divórcio ainda. E você hoje, é a coisa mais comum do mundo as pessoas se separarem. Se alguém dissesse isso Uhum. naquela época, ó, daqui a 40 anos, 50, vai ser comum as pessoas se separarem. Gente, essa pessoa estava louca completamente, porque era uma tragédia Você, familiar. você sofreu algum tipo de pressão assim sobre virgindade dentro da sua casa? Claro, na minha casa, a minha mãe era muito conservadora e moralista, mas eu Uhum. nunca acreditei nos valores dela, foi o que me salvou. Uhum. Porque O que você te tem salvou? não acreditar, né? Porque você Uhum. pode acreditar ou não, né? Você Uhum. escuta um monte de coisas, você pode ter tomar uma distância, dizer, essa pessoa está equivocada, não estou acreditando nisso. Porque se Uhum. você acreditar, você fica amarrado, o que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão dizer, você fica Uhum. encolhida, covardada, não faz nada, né? E eu Teve hoje me alguma, falo, não, teve algum ponto de virada assim que você olhou e falou, não, alguma coisa que te abriu os olhos assim, ou foi um processo? sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre questionei os valores, eu não sei, acho que eu nasci assim, não sei explicar. Uma coisa, eu nunca, porque às vezes a pessoa é de um jeito, a gente dá um estalo e vira, né? Eu nunca, Aham. nunca, nunca vi. Eu era garota, completamente virgem, com 13 anos. Eu ia nos almoços de família e discutia contra a virgindade, ficava todo mundo apavorado comigo, horrorizado. Eu nunca acreditei nesses valores e acho que foi muito bom, né, não ter acreditado. Eu pude viver com muito mais liberdade. Você teve alguma militância feminista em algum momento? Além da militância que você já tem natural, mas assim, dentro de um movimento mesmo ou não? Essa militância que eu tenho é nessa área, né, cada um é politicamente uma área, né? Essa militância que eu tenho no sentido realmente das pessoas viverem melhor. E eu atuo Uhum. em várias áreas, né? Eu tenho coluna no jornal, eu tenho programa de rádio, eu trabalho no Twitter, no Facebook, né? Você me segue no Twitter? Eu Arroba, sigo no Facebook. eu Eu sou, ponho eu sou uma pessoa mais Facebook. então, arroba Regina Navarro. As pessoas, eu respondo. Hoje, por exemplo, está atrasado 3 dias que eu não respondo ninguém. Dá um trabalhão. Mas eu acho que eu tenho Uhum. muito material pesquisado. São muitos anos que eu trabalho nessa área do amor. Eu disse, são 20 anos. Eu sou psicanalista há 39, mas há 20 eu trabalho nessa área. E eu acho que eu tenho que dividir com as pessoas. Então, a minha militância é no sentido das pessoas viverem melhor. Eu acho que a gente só tem uma vida, né? Até prova em contrário. Acredito que Uhum. também é essa. E você tem que fazer tudo para viver bem, né? Você não tem porquê. Porque o sofrimento das pessoas ele é desnecessário, na imensa maioria das vezes, né? São Uhum. culpas, são medos que não precisavam existir. Então, eu tenho essa coisa de sempre, o meu trabalho foi nesse sentido. E antes mesmo de eu estar na mídia, antes de eu ter coluna, ter programa de rádio e tal, eu dou palestras pelo Brasil todo. E agora eu estou no programa da TV Globo, né, o Amor e Sexo, Uhum. Uhum. o programa da Fernanda Lima. Eu fui contratada para ser consultora e também para estar na bancada dos jurados toda semana. Agora, depois da manhã, vem o segundo programa. São 8 nessa temporada. Isso é muito Você legal, porque já, eu acho que falar para você mais já tá gente. habituada, né, com TV? Ou como é que foi? Muito. É um processo. Eu comecei a falar da muita entrevista de TV há 20 anos, né? Uhum. A palestra. Eu fui professora na PUC vários anos, mas depois eu comecei a dar muitas palestras. E a televisão, eu não sinto em casa, não sinto nem o menor problema estar na televisão, não sinto nada assim, de ansiedade, né? Nenhuma, zero.
E eu acho que é importante falar dessas coisas, discutir, pensar, fazer as pessoas pensarem juntas. Acho que. E Uhum. agora, claro que eu recebo muitos ataques, né, evidente, mas sempre é Você, assim. você chegou a participar do burburinho todo, ou leu o livro 50 Tons de Cinza? Olha, eu comprei o livro principalmente porque eu queria saber como é que se vende 31 milhões de exemplares em 3 semanas, né? Eu nunca Uhum. li parecido. Eu não consegui ler, vou até tentar. Eu achei um pouco chato literariamente. Agora, eu Uhum. entendo porque faz esse sucesso todo, porque excita muito as pessoas. Esse sadomasoquismo light, essa coisa do. É de acordo, né? Agora vamos parar, não vamos parar. É diferente do sadomasoquismo de verdade, que o prazer é a dor do outro, é você sentir a dor. Uhum. Esse sadomasoquismo light, as pessoas se excitam com aquilo. Então, aqui no Uhum. Rio, por exemplo, em São Paulo deve ter também, tem motel que tem suítes sadomasoquistas, com chicotes, algemas. Isso tudo eu acho que é uma brincadeira. Agora, eu não li o livro, mas eu suponho que esse sucesso todo é porque é bastante excitante. Deve Uhum. ser para todo mundo. Chegou uma outra pergunta para você, também do Tiago Tonin. É, você não acha que a religião é uma maldição da humanidade? Eu acho que a religião limita bastante a vida das pessoas. Eu acho que são dogmas, você não questiona, né? Você tem que Uhum. seguir, né? É uma coisa complicada, né? O Freud escreveu artigos sobre isso, textos importantes sobre isso, né? De como as pessoas ficam. Você, por exemplo, você não pode ter um pensamento livre se você realmente está preso a uma religião, né? Esse é o problema. E, bom, a gente tinha falado de internet. Você diria que hoje em dia, com a internet, com as relações, as pessoas se conhecem nas redes sociais ou em sites, mudou alguma coisa no relacionamento entre as pessoas, isso? Eu acho que a internet está só começando, né? Mas está mudando completamente a forma que as pessoas se relacionam, a forma que as pessoas se Amorosamente, conhecem digo. amorosamente, é. As pessoas se conhecem, as pessoas fazem amigos, porque tem gente que fala assim, porque a solidão que se vive hoje. Nunca as pessoas foram tão pouco sozinhas como hoje. Isso é uma ilusão. Aliás, os conservadores sempre acham que hoje é pior do que no passado. Depois de eu passar 5 anos pesquisando o livro do amor, gente, não existe na história, vamos pegar o Ocidente, né? Uhum, Não existe um momento que tenha sido melhor que hoje. Sempre foi pior, a história foi terrível. E uhum, hoje é muito melhor, apesar de ter tanta coisa para melhorar ainda, né? Mas, aliás, o Woody Allen fez aquele filme Meia-Noite em Paris, que eu acho que ele debocha dos conservadores, porque são os conservadores que estão sempre uhum. achando que na época era melhor. E daí, você escuta isso de pessoas até inteligentes, até porque hoje, olha, quando alguém começar, porque hoje em dia aí você pode saber que é um conservador falando, moralismo, dificuldade de aceitar mudanças. Eu acho que a internet está começando, acho que a maneira contemporânea das pessoas se conhecerem, as pessoas podem fazer amigos, os tímidos podem se soltar mais. E vamos assistir ainda muita coisa tecnológica, não dá nem para imaginar, porque quando a gente está dentro de um processo, a gente não percebe, né? A gente só percebe quando está concluído. Outro dia eu Uhum. estava falando por e-mail com uma amiga que eu conheci há 30 anos, não, há 20 anos, há 21 anos, lá em Barcelona, ela é de lá, a gente ficou muito amiga. E eu me lembro quando eu voltei para o Brasil, recebi uma carta dela, aí eu tive que responder, demorei um tempão ter tempo para responder, aí tinha que ter tempo aí no correio, aí botava a carta, e demorava 9 dias para receber a carta. Bom, uma comunicação. Eu vivi isso, muita gente viveu isso. Então, Uhum. quando você começa a usar o e-mail e assim, conversar assim, isso era impensável. Aí você nem se dá conta da mudança. Então, Uhum. quando você para de gente, que loucura. Eu fui a banco em que tinha anotar, você tirava um cheque de, sei lá, R$ 200, a moça anotava no papel, menos 200, tanto a conta, entendeu? Quer dizer, é impensável que a gente tenha assistido tudo isso, e ainda vem muita mudança por aí, não dá nem para imaginar o que vem mais. É, então essa ideia de que os relacionamentos estão mais frios ou não tão fisicamente, mas as pessoas só ficam nas suas casas.
isso é papo de gente preconceituosa, de gente moralista, que não há idade, que se sente inseguro com o novo. Aí fica. Tem gente. Antigamente, quando a internet surgiu, as pessoas diziam: ah, agora as pessoas vão se relacionar com a máquina. Agora é mentira. Muita gente fez amigos, muita gente teve arranjou namorados, casou com gente que conheceu na internet. Isso é uma bobagem. Eu acho que dizer que as relações hoje são é muito pelo contrário. As relações hoje, as relações afetivas, a intimidade, é muito melhor do que foi em qualquer outra época. Antigamente, para você ter uma ideia, no início do século XX, ainda tinha muita mulher que chamava o marido de senhor. Não havia intimidade, ele chamava de senhora. As pessoas não tinham intimidade com os amigos. Né? Mesmo mais para cá, né, na metade do século XX, ou mesmo para cá, você viu assim, antigamente as pessoas saíam, os casais, era aquela coisa meio cerimoniosa entre eles. Hoje não, as pessoas têm amigos, dividem suas questões existenciais, contam coisas, um participa da vida do outro. Né? É muito mais fácil você conviver hoje do que 40, 50 anos atrás. Sem comparação. E, Regina, agora você já lançou os 2 livros, já concluiu essa etapa da sua vida? Você tem outro livro em mente já? No momento, eu não estou pensando em outro livro. Nos próximos 5 anos você não vai pensar. Me exauriu. Quando acabou, eu estava exausta. Foi muito puxado. Eu li, fichei, cruzei informação de mais de 200 livros. Foi bastante trabalhoso. Agora, eu estou tendo assim, um retorno muito legal. Eu recebo muita mensagem de gente que eu nem conheço, dizendo: olha, teu livro é maravilhoso, não consigo largar, não consigo parar de ler. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter, né? As pessoas pensando no que você está refletindo ali. Está sendo bem legal esse processo. E tem algum outro projeto, além do seu agora participar do programa de TV? Você vai participar da temporada toda? São 8 programas na temporada, né? A gente já foi um ao ar, já gravamos 3, sexta e sábado tem gravação, são 8. Vou participar da temporada. Eu acho que eu devia ter um único projeto, tirar férias. Tirar umas férias, porque parece brincadeira, mas o Twitter e o Facebook me cansam muito. Eu tenho que programar, eu programo 17 tweets por dia, de 9 da manhã a 1 da madrugada. Então, tem que separar, pensar de material, de livro, tirar, botar, depois responder. Isso é trabalhoso, é uma obrigação. Tem consultório, tenho palestras, eu dou palestras em várias cidades. Teria que tirar férias. Eu acho que é o melhor projeto que eu posso ter. Boa sorte, então, no seu projeto. Parece bom. Promissor. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Thaís. Um Adorei o abraço. papo. Um abraço, então. Até, Regina. Tchau. Tchau. Tchau.